Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito feliz por estar aqui neste momento. Nós não estamos nos vendo pessoalmente, mas podemos nos ver através da telinha. Fico muito feliz por esta oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou Elis, membro da IBCO, Igreja Batista Casa de Oração, da Kevin 36 do Guará 2. Muito feliz por estar aqui. A convite para estar cooperando nessa escola bíblica. Nós estamos aí nesses dias estudando o livro de Mateus e muito contente por estar aqui. Abrindo só um parênteses, quero aproveitar e parabenizar as mamães. Hoje é o Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, fortaleça, dê sabedoria, dê estratégia, muita saúde, muita alegria, né? E que a sua obra tenha um bom retorno gratificante na vida de vocês, de todas nós que somos mamães. Deus abençoe a cada uma de vocês. Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, seria mais ou menos uma aula, eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve oração. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade de repartir com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Me coloco à disposição para transmitir aquilo que está em seu coração. Que nossas mentes estejam completamente voltadas a Ti. Obrigada, Senhor. Amém. Bom, o livro de Mateus, nós já aprendemos nas aulas anteriores e vamos só trazendo alguma coisa, reforçando. O autor, ele apresenta Jesus como um rei. Apresenta Jesus como o Messias prometido. E a gente pode imaginar que esse rei que Mateus vem colocando ali, o autor do livro de Mateus vem colocando pra gente, um rei que sai em busca de emissários, ou seja, de pessoas para trabalhar no seu reino, mas ele quer escolher essas pessoas. Então, a nossa lição de hoje está relacionada ao ensino. Nós podemos ver nas lições passadas Jesus escolhendo os seus discípulos. Então, ele primeiro escolheu e depois começou a ensinar. E a nossa lição de hoje, ela está relacionada ao ensino. A nossa aula de hoje está no capítulo 13, você pode já abrir a sua Bíblia no capítulo 13 para fazer um acompanhamento dessa aula. Jesus, quando escolhe os seus discípulos, o que a gente pode entender que ele vai ensinar esse discípulo a tarefa que eles têm que desempenhar. E o Senhor escolhe os mais diversos homens para trabalhar em prol do reino. E algo interessante que nos chama a atenção é que Jesus se dispõe a ensiná-los. E eu quero aqui abrir um parênteses e falar o quanto é importante ensinar. E quando a gente vê Jesus aqui com os seus discípulos ensinando, a gente pode entender o amor de Deus revelado no ensino. Como assim? O Senhor Jesus, ele escolhe os seus discípulos e sabe que uns podem ter habilidade, outros não. Mas ele vai trazer o ensino, capacitando, aperfeiçoando, fortalecendo cada um para aquela tarefa que é determinada. Nisso nós vemos o amor de Deus. O amor de Deus, ele é muito grande para conosco. Ele nos envolve, ele nos capacita, ele nos fortalece. E um dos cuidados de Deus para conosco é ensinar. Deus, ele não deixou a gente aqui ao léu, você faça o que você quiser, não. Ele nos deixou aqui e nos deixou o ensino para que a gente consiga viver cada dia um dia de vitória. E o Senhor Jesus, então, escolhe os seus discípulos e os começa a ensinar. E a gente vai ver ao longo do nosso estudo o Senhor Jesus ensinando das mais diversas formas. Ele não ensina só de uma maneira. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus ensinando, apresentando situações do dia a dia, do cotidiano. Quando, por exemplo, ele cita que não se deve pôr remendo novo em roupa velha. Isso é uma situação do dia a dia.
Quando ele cita, por exemplo, que não se deve pôr vinho novo em odre velho. São situações do dia a dia. E aí, mais à frente, nós vamos encontrar o Senhor Jesus usando a natureza, situações da natureza, também para trazer ensinamentos. Quando ele diz, olhai os lírios do campo, olhai para as aves do céu. E nós vamos encontrar também o Senhor Jesus ensinando por parábolas. São várias parábolas que é o tema da nossa lição, que a gente vai estar estudando sobre parábolas. O Senhor Jesus vai ensinar pelo próprio exemplo dele e muitos outros. Então, o que eu quero dizer aqui é que o ensino é fundamental. É fundamental para nós. E o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez com os seus discípulos foi os capacitar, foi os ensinar. Então, eu gostaria de começar a ler com vocês o capítulo 13 do livro de Mateus. E para melhor estruturar o nosso estudo, eu dividi esse capítulo em 4 partes. Tá? E a primeira parte que eu dividi, que a gente vai estar estudando, é a parábola. A segunda parte, o mistério. A terceira parte, a mensagem. E a quarta parte, última, que mistério é esse que está dentro da mensagem, tá bom? Então nós vamos lá começar, vamos ler o do versículo 1 ao 8, onde diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão, tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Então, o que a gente pode entender aqui, que o Senhor Jesus estava seguido ali por uma grande multidão, muita gente queria ouvi-lo. E ele começa então a falar por parábolas. O que é uma parábola? Né? Parábola é um conteúdo alegórico. É um pensamento, uma história para poder trazer um ensinamento. E era dessa forma que o Senhor estava ensinando as multidões, por parábolas. Então, a nossa primeira parte do nosso estudo é o Senhor usando uma parábola para alcançar multidões. E ali a multidão ouvia atentamente. Vamos para a segunda parte que fala do mistério, é no versículo 10 até o versículo 11. E diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. É interessante a gente ver aqui Jesus falando para eles: eu falo sim para a multidão por parábolas. É algo que chama atenção, é algo que cativa, tem sim uma mensagem, mas eu quero falar para eles por parábolas porque para vocês, dentro disso aí tem um mistério, mas é dado a conhecer só a vocês. O que o Senhor Jesus queria dizer é que todos ouviriam, mas estava reservado o mistério para os discípulos, um privilégio. O Senhor fala de privilégio e fala de um mistério. E é interessante, nos chama a atenção quando fala que existe um mistério dentro de uma parábola. E que mistério é esse? Mistério é sempre empolgante, a gente fica feliz quando fala de mistério. Eu quero saber o que é isso. E na nossa parábola de hoje existe um mistério. E o Senhor Jesus disse que revelaria somente aos discípulos. Por que o Senhor estava fazendo isso? Porque o Senhor estava preparando eles, estava ensinando a eles. Nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante. No versículo 18, a gente vai encontrar aqui então a mensagem. Dizendo assim no versículo 18: Portanto, o Senhor Jesus dizendo: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. O Senhor aqui chama a atenção dos seus discípulos para que ouçam. Agora eu vou falar para vocês o que significa aquela parábola. Ele aqui vai então trazer o mistério para o conhecimento dos seus discípulos.
E nós vamos passar então, que mistério é esse que o Senhor quer trazer para os seus discípulos? Vamos para o versículo 19 em diante, até o 23. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífera. E quando a semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. É muito interessante, são versículos assim, nós falamos uns 4 versículos, 5 versículos aqui, é um pouco extensa essa leitura, mas eu quero chamar a atenção de que Jesus estava falando para eles, quando alguém ouve, quando alguém ouve, quando alguém ouve. E nós podemos ver que a palavra central que está aqui nesse texto é o Senhor falando de ouvir. Ele fala das diversas maneiras quando alguém ouve e não entende, quando alguém ouve com euforia, com muita alegria, com muita emoção, mas não tem raiz. Quando alguém ouve com desprezo, quando alguém ouve e entende, o Senhor estava falando de ouvir. O Senhor estava trazendo ali para os discípulos um ensinamento sobre a importância de se ouvir. Vamos lá. Tem como repartir isso em outras formas, eu fico querendo dividir para que a gente entenda melhor. O mistério que tem nessa parábola do semeador, então, é ouvir. A importância do ouvir, é o saber ouvir. As pessoas saberem ouvir, nós sabemos ouvir. Se nós prestarmos bem atenção, quando Jesus relata, ele fala de 4 terrenos. 4 terrenos diferentes. Ele fala de um semeador que passa lançando a sua semente e que a semente cai em 4 terrenos diferentes. Fala do terreno da beira do caminho. Ali cai uma semente. Ele está falando aqui no caso das pessoas que ouvem e não entendem. Depois ele fala do terreno pedregoso. Semente caiu ali. Ele está falando de pessoas que ouvem com euforia, com muita emoção, com muita coisa e sem nenhuma raiz. Ele fala do terceiro terreno, que é um terreno com espinho, que é aquele que ouve, mas as suas preocupações, as suas prioridades são outras. Ele é bom ouvinte, mas ele tem outras prioridades. E ele fala da terra boa, que é aquela pessoa que ouve e entende. Vocês estão compreendendo como é maravilhoso essa mensagem que o Senhor traz para os seus discípulos? Ouvir. Tem algo de muito forte em ouvir. Para o Senhor Jesus ensinar os seus discípulos a respeito do reino, a respeito dos mistérios do reino dos céus, o Senhor quis primeiro ensinar para eles o ouvir. O que eu quero dizer com isso, a gente vai falar de uma segunda parte, mas essa primeira parte, o Senhor estava falando para ele a respeito de pessoas que ouvem. As pessoas ouvem e ouvem de formas diferentes. O Senhor estava ali preparando os seus discípulos para dizer, vocês levarão boas novas, vocês ensinarão a palavra. Só que 1 não vai ouvir, 2 não vai ouvir, 3 não vai ouvir, o 4º pode ouvir. O Senhor estava ali os incentivando, os fortalecendo, dizendo, não esmoreça, vocês vão lançar semente. Para 1, para 2, para 3, para 4, e pode não ser positivo o resultado. Mas vocês fiquem fortes. Só que eu gosto desse último versículo, do 23, quando o Senhor diz que a semente caiu em boa terra, que é o caso da pessoa que ouve e entende, e ela dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Isso aqui é o prêmio daquele que leva a boa palavra. O Senhor está falando, pregue, não deixe de falar, não deixe de levar.
O Senhor estava os fortalecendo, os ensinando. Muitos serão os ouvintes, mas poucos serão aqueles que ouvirão e entenderão, mas não desanimem. O Senhor estava fortalecendo eles. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre a importância do ouvir. As pessoas ouvem da forma que elas querem ouvir, e para isso há um resultado diferente. Na nossa próxima lição, nós vamos dar continuidade sobre a importância de ouvir, onde nós terminaremos essa lição da parábola do semeador. Convido a vocês a estarem aqui para juntos fazermos mais uma reflexão e concluirmos essa lição que é maravilhosa e que temos muito a aprender sobre esse mistério do reino dos céus. Quero agradecer de coração a todos que ficaram até aqui, que Deus abençoe, que o amor de Deus esteja derramado no coração de todos vocês e aguardo vocês na próxima semana. Fiquem na paz.